Meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Louvamos a Deus pela sua bondade e misericórdia, né? Que ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele tem proporcionado a mim, a minha esposa, meu companheiro ali, meu colega de batalhas ali em Barra do Corda, evangelista Cleime. E agradeço a Deus também pela pessoa do nosso presidente, pastor Daniel Vieira, pastor Eliabe, e a todos os irmãos que compõem esta igreja aqui na cidade de Imperatriz. Muito bem, me sinto muito honrado por poder estar aqui atendendo um convite, feito pelo pastor Daniel, pastor Eliabe. Então eu quero dizer, me sinto muito honrado por estar aqui e espero não decepcioná-los, tá? Que Deus nesta hora nos agracie e que cada um de vocês que estão nesta perspectiva, que vocês possam realmente serem e estarem sempre preparados e prontos para fazer a obra do Senhor. Amém? Muito bem, como disse o pastor Daniel, nós estamos ali em Barra do Corda há pouco mais de um ano e estamos com nossa sedezinha, ainda todos pontos alugados, mas acabamos de adquirir um terreno já para uma congregação, para a mais nova congregação, e nós já estamos aí para iniciar uma outra congregação agora, sexta-feira, mas essa é só de índio. Um índio me mandou mensagem, há mais de ano tenta falar comigo, pedindo socorro. Mandou uma lista, na verdade nos apresentou uma lista com mais de 40 crentes índios e pedindo misericórdia, pedindo socorro. Estive lá visitando com a minha esposa, almoçamos com eles e ele disse: não nos abandone, pastor. Perguntou sobre a igreja, eu falei, ele disse: muito bem, pois nós agora somos da Cia de Seta. Eu digo: calma aí, como é que é a crença de vocês? Porque diz que índio ele está num culto aqui que está pegando fogo. Mas se ele no caminho de volta para casa tiver um bar ou uma festa, ele cai para dentro. Ele disse: não, nós aqui de nossa aldeia aqui, nós fizemos um compromisso com Deus. E nesse compromisso nós decidimos abandonar o pecado de uma vez por todas. Eu digo: tá bom. Meus amados, o texto que eu havia escolhido para a leitura introdutória foi exatamente 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então vamos deixar como está, tá? Então nós queremos apenas fazer algo dentro dos dizeres deste versículo, que um conselho muito importante da parte de um homem de Deus para outro homem de Deus. E sabemos que os conselhos, quando partem de um homem de Deus, são conselhos que também vêm a nós diretamente de Deus, por intermédio do seu servo. E Paulo, um homem experimentado na lida do Evangelho, no serviço ao reino, um homem capacitado, tanto para fazer a obra, quanto para ensinar aqueles que pretendiam fazer a obra no seu tempo. E estes ensinamentos foram tão contagiantes que chegou até a nós. E hoje aqui estão vocês se preparando, porque há algo que flameja no coração de cada um de vocês para fazer a obra do Senhor.
Interessante que o texto que foi lido, desse versículo 15, vamos ler, não faz mal não é? Olha aí o que diz: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que faça o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Ok. Vamos iniciar por aqui, antes da introdução, vamos fazer aqui uma prévia. Todos aí estão preparados, todos aí estão desejosos, ansiosos, e muitos talvez já estejam até fazendo a obra do Senhor. E a obra do Senhor, para que ela seja feita, ela precisa de pessoas, somos nós, precisa de um ser supremo, que também já temos, que é Deus, e precisa de elementos como o que hoje nós conhecemos como Evangelho, que se traduz por boas novas ou boas notícias. E hoje nós estamos aqui exatamente porque estas boas novas, estas boas notícias a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, da sua justiça, através de Cristo Jesus, o seu Filho, estas boas novas têm chegado até a nós. E somos felizes por isso, não? Somos gratos a Deus por isso. Quantos benefícios não vieram até a nós por intermédio das boas novas? Quantas bênçãos não temos alcançados aí, cada um de vocês, todos nós, bênçãos grandiosas que vieram a nós por intermédio das boas novas, do Evangelho. Sabia que o Evangelho, ou as boas novas, ou boas notícias, elas não são coisas só do Novo Testamento? Porque a gente parece que, a gente percebe assim, né? Acha que por falar de Evangelho, nós fixamos a nossa mente exatamente naquilo, né? Nos 4 livros do Novo Testamento, né? Os primeiros 4 livros do Novo Testamento, que nós temos aí como os 4 evangelhos. Mas o efeito de boas novas, o efeito de boas notícias, elas não são coisas apenas do Novo Testamento. Elas já existiam, já haviam também no Antigo Testamento. Só que o nome é diferente, não é evangelho, é Bessorá, nome de origem hebraica, Bessorá. Depois o grego pegou, traduziu, né, pegou e Evangelion. E nós, de forma aportuguesada, temos aqui Evangelho. Tá? Mas quero chamar a atenção de vocês exatamente para um detalhe. O Evangelho também, num resumo, o Evangelho para nós também chamamos de a palavra. A palavra. Um Evangelho sem palavra não é o Evangelho. E cada obreiro precisa deste elemento chamado palavra. Palavra de Deus. Para fazer exatamente a obra de Deus, precisamos da palavra de Deus. Por quê? Porque por mais que você, eu, nós sejamos verdadeiros, sinceros, honestos, mas a nossa palavra, ela não funciona muito bem como boas novas de salvação, né? Pela falha humana. Pela falha humana.
Mas quando se trata de a palavra de Deus, aí a coisa muda. É claro que a honestidade, a sinceridade, a veracidade de um homem de Deus, um homem que proclama o Evangelho, proclama a palavra de salvação, conta muito. Um homem pregador do Evangelho, que ele transmite confiança para os seus ouvintes, na palavra que ele expressa, conta muito. Mas, às vezes na tentativa, no desejo que nós temos por pregar a palavra, levar a palavra de Deus às pessoas, às vezes a gente não se preocupa tanto em estar preparados para proclamar esta palavra. E é aqui que às vezes nós deslizamos algumas vezes, e ao invés de facilitarmos as coisas, às vezes a gente acaba complicando. Então saímos para levar as boas novas, mas às vezes a gente não está tão preparados. E aí, as boas novas que saímos para levar, para anunciar, ao invés de trazer benefícios às pessoas, vai causar danos. Era assim nos dias de Paulo, nos dias de Timóteo. Por isso que Paulo, ele recomenda a Timóteo que tenha esse cuidado. Porque, por mais que Timóteo fosse uma pessoa da confiança de Paulo, uma pessoa que recebia instruções de Paulo, orientação, mas a responsabilidade ia muito mais além do que aquilo que Timóteo era, porque a responsabilidade maior estava na palavra de salvação que Timóteo seria o responsável a ministrar, a levar a palavra a estas pessoas. Então, obreiros, por mais que você se ache preparado, capacitado, nunca ponha a sua confiança total. Queira sempre buscar cada vez mais preparo, cada vez mais aproveitar as oportunidades que vão lhe capacitar. Porque a capacitação, ela não tem limites, principalmente no tocante à palavra de Deus. Por ser uma palavra que se renova a cada dia, a cada manhã, o ministrante também, o obreiro, precisa acompanhar, estar também crescendo com a palavra, está sendo renovado também com a palavra. Porque quando assim acontece, não só o ministrante será feliz, como todos que receberem a palavra ministrada por ele, também serão felizes. E sabe por que felizes, que eu estou dizendo felizes? Eu estou falando no sentido mais profundo da expressão. Você sabe qual é o sentido mais profundo da expressão feliz? Quem sabe aí? Sim, as minhas ministrações, eu também faço pergunta, tá? E faço bastante perguntas. Você sabe qual é o sentido mais profundo da expressão feliz? Do grego, a expressão vem de makarios. Na tradução aportuguesada para nós, vem bem-aventurados. E aí, traduzem tudo isso para alguns textos, até diz, mais que feliz, Eu já vi gente dizendo, pregador dizendo, mais que feliz. Mas o que é felicidade? Felicidade não é um sentimento? Felicidade é um sentimento. E às vezes nós não podemos nos apoiar
totalmente nos sentimentos, porque sentimento é um estado. Hoje a felicidade é um estado, hoje você está, amanhã pode não. E o peso dessa expressão, bem-aventurado ou feliz, é exatamente o que a tradução nos deu aqui, no versículo 15. Esteja diante de Deus com o quê? Um obreiro aprovado. A maior expressão, a maior força dessa expressão, bem-aventurado, que vem de Macários, do grego, o real sentido dela para obreiro principalmente é ser aprovado. Deus, Ele não olha para nós pelo sentimento. Diante de Deus, os nossos momentos de felicidades não contam quando diz respeito à sua obra. Para Deus o que conta é você que almeja este excelente serviço. Para Deus o que Deus quer fazer com você não é te fazer sentir feliz. O que Deus quer fazer com você é te sentir um obreiro aprovado, uma pessoa aprovada por Deus. Quando o obreiro ele está muito alegre, está mais que feliz. Aí o pastor Daniel diz: mano, estamos precisando de um obreiro para um campo tal. Ele diz: eis-me aqui, meu pastor. E demonstra aquela felicidade. Aí ele vai. O pastor já faz logo uma despesa, fazendo a mudança dele. Quando dá 2 meses, 3 meses, né? Muito. O obreiro começa a mandar mensagem para o pastor Daniel ligar: pastor, eu queria que o senhor me transferisse. Peraí, mas você estava tão feliz, rapaz, quando surgiu a oportunidade. Eu achei que ia dar certo, achei que fosse capaz até de jubilar no campo lá. Ele disse: pois é, pastor, mas rapaz, naquele momento eu estava feliz. E eu acredito que, como todo bom pastor, o pastor Daniel, ele observa cada obreiro. E ele vê o obreiro que está aprovado para determinado serviço. Então, para Deus é assim. Não queira ser simplesmente um obreiro feliz, mas queira ser um obreiro aprovado por Deus. Porque quando o obreiro é aprovado, ele enfrenta toda e qualquer adversidade que surgir no caminho que ele está ali. Qualquer obstáculo que tiver na sua frente, ele passa por cima. Porque ele foi aprovado. A sua capacitação foi aprovada, recebeu a aprovação daquele que é o dono da obra. Deus não quer ninguém feliz na sua obra. Deus quer pessoas aprovadas, comprometidas. Amém? Então, para fechar aqui, para nós ir para a introdução. Quem maneja bem a palavra da verdade, já pensou um obreiro? Que, por exemplo, você chega e lê para a igreja, né, aquele texto de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o quê? Vosso corpo como sacrifício vivo, santo, é agradável a Deus, que é vosso culto racional. O que é um culto racional? Bora lá, sejam aguçados aí também na resposta. O que é um culto racional para você? Direcionado à palavra, e um culto direcionado a Deus. A pergunta é: quem é o seu objeto de culto? Deus. Deus, ele merece qualquer tipo de culto, um culto feito de qualquer maneira? Não. Então, para se fazer um culto a Deus que é soberano, é majestoso, é o Criador, esse culto ele tem que ter o quê? Reverência, santidade
adoração, olha, adoração, a palavra é um conjunto, né, de elementos que nós temos para realizar um culto a Deus. Agora imagine você estar numa igreja como essa, como estamos aqui, e eu, o ministrante, eu leio esse texto e vou pregar para vocês e eu digo: amada igreja, a Bíblia diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí imagine eu dizer assim: como a nave do templo está bonita, cheia de ração. Hã? Onde eu achei base para isso? Onde eu achei base para dizer que a casa do Senhor hoje está bonita, está cheia de ração? Só porque eu li um texto que diz vosso culto racional. Eu confundo raciocínio com rações. Acontece, eu estou dizendo exatamente porque aconteceu comigo e com a minha esposa. Pastor, num culto de ensino, e ele disse isso. Que maravilha, irmãos, olha, a casa do Senhor cheia de rações. Aí minha esposa disse: olha, nunca mais nós pisa aqui. Nós não pisa mais aqui. Eu digo: vamos para onde? Vamos sair que nem louco aí no meio da rua, mas nós vamos achar outra igreja para, mas nós não vem para cá. E nós saímos, parecendo loucos. Até que encontramos um camarada desse tamanhozinho, moreninho mesmo. Paramos, olhamos para uma igrejona bonita. Ele correu logo ver onde eu estava com a minha esposa, estava de moto. Quem é você? Você é crente? Eu digo que somos. Só depois, se você quiser fazer uma visita, você já tem igreja? Eu digo que estamos quase 100. Estava numa ali, a mulher disse que nós não vamos mais. Ele disse: pois nos faça uma visita. Se você assistir 2 cultos com a gente aqui e você não gostar, pode ir embora. Eu digo: bora lá. Aí fomos. Cheguei lá, conversando com ele, assisti o culto, bem diferente. Quando terminou o culto, eu digo: quem é o senhor? Ele disse: eu sou o doutor Joélio Pereira. Ele disse: eu tenho doutorado em todas as matérias da Bíblia. Eu digo: eu vi que o negócio aqui é um pouco diferente. Dos originais, grego e hebraico. Aí ele disse assim: rapaz, deixa de conversa, tu vai ficar logo aqui, mas eu digo: pronto, pois tá bom. A mulher já não ia deixar mesmo nós ir para outra igreja mesmo. Eu digo: pois nós vamos ficar aqui com o senhor. Pronto. Hoje eu agradeço a Deus por isto, tá? Lá onde eu aprendi muita coisa, recebi muitas pérolas que Ele nunca deu para a igreja, mas em momentos oportunos Ele concedeu a mim. Então, mas quando eu disse aqui, usei aqui essa expressão, imagine alguém, você gostaria de ser ministrado, ensinado por alguém que confunde raciocínio de racional com rações? Você gostaria? Agora imagine você sendo essa pessoa, esse ministrante. Amém? Amém? Não, misericórdia. Que maneje bem a palavra da verdade, irmãos. Manejar bem não é carregar a Bíblia, tá? Todo lugar que a gente vê você está agarrado com as 2 mãos na Bíblia, não é isso. Mas que você saiba fazer uso da palavra contida. Porque o efeito da palavra, da Bíblia, é o que vai mudar vidas. É o que vai transformar vidas. Mas se ela for de qualquer jeito, ela vai desmantelar vidas.
Então, manejar bem a palavra, obreiros. E o que fazer então para que a gente maneje bem a palavra da verdade? E estudar. Tá, já que nós vamos para a introdução. Vamos estudar então a Bíblia. Por onde você começa? Para você ser um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade, por onde você começaria? Orando, é uma boa coisa. Mas ajudar na interpretação? As cartas de Paulo. Deixa eu fazer outra pergunta. A Bíblia, quem aqui consegue interpretar a Bíblia? O Espírito Santo, então não é você. Mas você já viu gente dizendo assim, olha, não, mas é porque eu interpreto a Bíblia assim. Uma vez nós convidamos um pastor meio bruto, trabalhava com índio. Levamos ele para ministrar num trabalho à tarde, um dia com Deus que nós fizemos. Eu era só dirigente de congregação. E meu auxiliar era um presbítero. E aí o pastor ministrando, aquela história de Abraão, né, que foi sacrificar Isaac, e aí de repente aconteceu tudo aquilo, aí ele olha, está o cordeiro ali do lado. Aí ele narrando a história, aí o presbítero já de 70 anos disse, ei pastor, essa história aí eu interpreto ela assim. Ele disse, pois se sente, porque hoje quem está ministrando aqui sou eu, deixa para o senhor dizer quando for o senhor que estiver ministrando. Pareceu muito grosseiro. Mas, para que você maneje bem a palavra da verdade, tenha cuidado, primeiro, com a forma que você vai interpretar a Bíblia. Porque se ela é a palavra de Deus, é a palavra da verdade, na verdade, a gente tem esse hábito de dizer, eu vou interpretar a Bíblia, eu interpreto assim e assim. Bom, porque se nós for se apegar nisto, se eu pedir para você interpretar o versículo 15, que lemos, você vai dar um sentido para ele. Se perguntar para você, você vai, mas no final você vai desviar um pouco, você vai terminar colocando outras coisas no mesmo versículo. Então, para você começar já a aprender aqui, a Bíblia, na verdade, a Bíblia ela não é para ser interpretada. A Bíblia é para ser compreendida. É por isso que nós estamos hoje vivendo aí um absurdo. Por quê? Porque cada um quer interpretar a Bíblia da sua forma. Mas se todos tivessem recebido um preparo, uma capacitação, para manejar bem, aprender a manejar bem a palavra da verdade, as nossas igrejas hoje seriam diferentes. Porque a linguagem bíblica era uma só. Então a nós não é cabível querer interpretar a Bíblia, mas a nós é cabível, é de grande responsabilidade, nós buscar a compreender a Bíblia como ela está interpretada já. Amém? Agora pode dizer amém. Viu? Então, antes de tudo, não queira interpretar a Bíblia, mas queira compreendê-la. E a primeira forma de se compreender a Bíblia é você, eu costumo dizer isso nos cultos de ensino, não leia só com os olhos. Bíblia não é para ser lida somente com os olhos. Bíblia é para ser lida com o entendimento, com a mente. Então bote os olhos lá, leia e diz, mas não estou convencido. O que isso quer dizer? Lê novamente, vai lá os olhinhos lá de novo. Mas vai que não é do jeito que eu estou pensando que é. Olha aí. Vai aonde? Contexto. Pelo menos aquele dali, pastor Daniel, já está quase. Aquele dali parece que já está bem. Gente,
a Bíblia, para compreendermos a Bíblia, essa tradução que ela vem de longe, ela não foi escrita para nós, na nossa língua, tá? Então é o seguinte, para compreendermos a Bíblia, nós precisamos primeiramente conhecê-la. E para conhecer a Bíblia, nós precisamos no mínimo de 3 coisas relacionadas à Bíblia que temos. Primeiro, ela foi escrita em que língua? Pois é, mas você não precisa saber hebraico nem aramaico. Não vou colocar esse peso sobre os seus ombros. Mas você precisa conhecer uma coisa. Primeiro, se ela foi escrita em hebraico, se foi escrita num outro idioma, num tempo de um povo, esse povo tinha o quê? História, cultura. Então, para nós compreendermos a Bíblia, nós vamos conhecê-la. E para conhecer a Bíblia, eu quero saber de onde ela veio, qual foi o seu princípio, a primeira língua que ela foi escrita e qual era a cultura que ela foi escrita. Então, pelo menos 3 pontos essenciais precisamos saber para poder então sair para pregar a palavra do Senhor. Cultura, tempo e lugar. Amém? Olha, se você buscar isso aí, cultura, tempo e lugar, não, rapaz, você já deu uma avançada boa, viu? Você já avançou muito. Aí sim, quando você conhece sobre, você vai estudar a cultura daquela época, você vai estudar, querer saber aonde aquela história aconteceu, onde aquele fato se deu, tá? Aí sim, aí você pode chegar e dizer, pastor, próximo campo que tiver por aí, o senhor quiser, estou pronto aqui. Viu? Irmãos, porque aonde você chegar, você vai dizer, olha, esse texto está dizendo assim, assim, mas o seu contexto é assim, assim. Então essa palavra, a princípio, ela não foi dita para nós, mas essa palavra, ela, apesar dela não ter sido escrita para nós, não foi dita para nós, mas ela tem um efeito para nós. Porque tem isso. Tem palavra que ela não foi escrita para nós, não foi dita para nós, mas ela tem um efeito eterno. E nós precisamos distinguir quando a palavra ela foi limitada somente para aquele lugar, somente para aquela época, e quando ela tem o seu valor eterno, que chega até hoje, até a nós. O que é isso? Foi escrita lá, foi escrita para alguém, mas eu posso ler, posso receber e fazer uma aplicação, uma boa aplicação desse texto na minha vida ou na vida da minha igreja, do povo, dos irmãos da minha igreja. Pronto. É assim que tem que ser. Fazendo isso, você será um obreiro que manejará bem a palavra da verdade, tá? E já seria a introdução, né? Muito bem. Tem alguém? Tem? Ah, já está ali. Vamos ler aí um pouquinho? Pastor, o senhor fica atento, viu? Na hora que der, o senhor pisa no freio. O obreiro e o serviço cristão. Se tiver algum erro aí, irmãos, perdoe, viu? Minha secretária lá, foi a primeira vez que ela digitou aí. Vamos ler a introdução? Pronto. Precisamos de um ponto de referência para servirmos bem. Precisamos de alguém. Hã? Está errado? Ah, muito bem. Tá bom. Aliás, Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. Viu?
tem desejo por fazer a obra, almeja fazer a obra, em quem você deve se inspirar primeiramente? Não é no pastor Daniel? Não. Você pode até admirar a forma como ele prega, né? Todo mundo admira a forma como ele prega, viu? Uma vez alguém de São Paulo ligou, não foi? Mandou uma mensagem, disse: dê uma olhada nesse pastor. Pastor Daniel pregando aqui, fazendo sucesso em São Paulo, pelo jeito, né, o estilo. Então você pode admirar o pastor Daniel, mas ele ainda não é o primeiro ponto de partida, né, para você. Você tem que observar quem foi Jesus, que serviço ele prestou, de que forma ele executou este serviço. Então, primeira coisa é que o serviço cristão, ele tem transformado vidas ao longo da história. E qual é o principal serviço trazido às pessoas pelo Evangelho, né, ou as boas novas, ou a Bessorá do Antigo Testamento? É que ela visa primeiramente eliminar a pobreza. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas Jesus disse que bem-aventurados os pobres. Ah, se você conhecesse esse contexto, que eu acredito que deve ter alguém que conheça. Jesus não está torcendo para que as pessoas sejam pobres, mas Ele está dizendo para você fazer todo esforço que uma pessoa pobre faz para alcançar um benefício. Enfim, não é o caso aqui, tá? Mas acabar com a pobreza, porque, o senhor quer dizer? Pode falar. Ó, pode ficar à vontade, tá? Pastor Daniel, não precisa muita formalidade. Então aqui também eu digo, pode ficar à vontade. Se quiser falar, pode manifestar com a mão. Acabar com a pobreza, isso porque a pobreza sofria muito. Até hoje, né? Os governantes, eles não se importam muito de fazer as pessoas ficarem ricas, porque os ricos não se deixam dobrar assim muito fácil, viu? Acabar com a pobreza, o que mais? A injustiça. Deus nunca gostou da injustiça. Há injustiça porque o homem é pecador, o homem é perverso, o homem é cruel, o homem é má mesmo. E aonde estas coisas vai haver injustiça. Mas não é o desejo de Deus para o ser humano, para a humanidade. Mas além disso, o Evangelho, ou as boas novas, procura proporcionar para as pessoas o quê? Integridade física, moral e espiritual. Essa é a visão que nós temos que ter também, quando nós nos dispusermos a sair para fazer o serviço cristão. O que eu vou fazer? Quem é que eu vou abordar? O que eu tenho para eles? De que forma eu vou apresentar o que eu tenho para eles? Porque você está saindo para fazer com que se cumpra o efeito das boas novas na vida das pessoas. Não saia de qualquer jeito. É por isso que você está sendo capacitado hoje. Ao longo, né, de alguns dias, creio eu. É porque você sabe da responsabilidade que você tem com o serviço cristão. Amém? Então, muito bem. Vamos para o próximo. Jesus, o servo perfeito. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Jesus é identificado como verdadeiro servo. Vamos primeiro para Hebreus capítulo 5, quem pode? E outro pegue Salmo capítulo 2, versículo 7, Hebreus 5, 5. E outro pegue Salmo. Já está? Pronto.
Pronto, pois se tiver como pôr aí, porque eu não coloquei, tá? Leia aqui, pode ler. 5:5. Você quer o microfone? Leia para os outros ouvir também. Amém. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Muito obrigado. Já está lá? Pronto. Vamos ler todos juntos. Amém. Quem disse isto? Para quem? Quem disse isso? Para quem? Para Jesus? Vamos para Salmos? Salmos 2, versículo 7. Salmos 2, versículo 7. Você sabia que grande maioria dos dizeres do Novo Testamento, principalmente na fala de Jesus e de muitos outros, muitos textos citados no Novo Testamento é apenas citações do que está no Antigo Testamento? Certo. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Para quem foi dito isto a princípio? De quem? Qual foi o último livro que nós lemos? Não lemos o Salmo? Ainda está em Hebreus? Não, gente, está lá o Salmo 2:7. Então, a princípio, originalmente esta palavra, esta expressão foi dita a Davi. Tá? Foi dita a Davi. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Aí o escritor foi citar lá em Hebreus, dizendo que Jesus não buscou para si próprio, né, ser sacerdotes. Parece que é isso, né, que você leu mais ou menos, né? O que significa tu és meu filho, hoje te gerei? Irmãos, se você fosse pregar esse texto, qual seria o ensinamento desse texto? Qual seria a explanação, como nós costumamos dizer? Você está pregando ele para alguém. O que você diria para a pessoa? Tá. Então você já entendeu que não está falando, é claro, é óbvio, todos entenderam que não está falando de gerar para a vida, nascer para a existência. Parabéns para quem está pensando assim. Viu? Hoje te gerei, tu és meu filho, hoje te gerei. O contexto dessa história fala da unção de Davi como rei de Israel. Espera aí, mas se Davi já existia, já era Davi, por quê? Qual é o sentido da expressão te gerei? Algo veio de Deus. Sabe o que é, irmãos? Ali está dizendo, agora deixando claro, esta palavra, ela tem um efeito profético para Jesus, apontando para Jesus.
foi dita a Davi, mas com um efeito profético em relação a Jesus. Mas estas palavras foram, estas expressões foram na ocasião que Davi estava sendo ungido como rei de Israel. Gerar, no sentido que Davi agora como rei, ele precisava de quê? O que um rei tem que ter para dominar bem o seu reino? Sabedoria, que mais? Autoridade. Era disso, é disso que o texto está falando. Hoje eu te gerei, hoje eu te dou poder, hoje eu te dou sabedoria, hoje eu te dou autoridade. E como esta palavra tem um efeito profético para Jesus, ela tem uma referência, Atos capítulo 13, versículo 33. Quem teve tanta autoridade como rei? E quem teve tanta autoridade, tanto poder no serviço como Jesus? Quem? Fala, irmãos. Mas Paulo foi mais forte do que Jesus? Sim. Está vendo? Isso. Fala de revestimento de poder e autoridade para fazer o serviço. É disso que o obreiro precisa também. Você não pode querer sair, assumir uma igreja, assumir um campo, sem você ter convicção de que estas coisas estão com você. E tem mais. Mais do que tudo, você precisa compreender uma coisa: se você tem poder, autoridade, tem sabedoria, você tem que ter também humildade para entender que estas coisas não vêm de você, mas vêm daquele que é possuidor de toda a sabedoria, ou melhor, Ele é a própria sabedoria, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele possui toda a autoridade. Por isso há uma expressão em hebraico para Deus, uma expressão chamada Elohim. Elohim é a pluralidade das expressões. Mas quando diz que Deus é o Elohim, não está dizendo que Ele é vários deuses, mas está dizendo de todo o poder, toda a força. Isso fala do poder majestático de Deus, do conjunto que há nele. E se nós estamos neste serviço para Deus, significa que nós não podemos sair para o campo de trabalho sem estas qualidades em nossas vidas. Então você está aqui, mas você precisa ter convicção. O obreiro quer assumir, quer enfrentar a obra, ele precisa conhecer as dificuldades, mas ele precisa também saber que tantas dificuldades, tanta que a adversidade que vai surgir durante o fazer desta obra, deste serviço, ele vai ter que ter a ajuda de Deus, vai ter que ter sabedoria, vai ter que ter poder, vai ter que ter autoridade, senão o mundo passa por cima dele, atropela ele. A igreja só é igreja hoje por causa de muitos homens que entenderam isto aqui. Então não tem pressão que eliminará a igreja, porque
tem muitos homens que Deus tem capacitado com poder, com sabedoria e com autoridade. E são estes elementos que cooperam e são de grande valia na vida de um obreiro que sai para fazer a obra, para fazer o serviço cristão. Se não tem isso, meu amigo, não meta a cara. Não meta a cara, tá? Então você já sabe, né? Quer fazer a obra? Então você já sabe as coisas que tem que buscar. Próximo. Como também está escrito, né? Não sabe, tá. Pode passar o próximo. Não, do slide ali. Não tem mais? Tem. Pronto. Servindo a Deus, quando? Hoje, você, tá? Nós. Servindo a Deus hoje. Jesus ensinou os seus discípulos a imitar seu grande exemplo. Qual foi o exemplo de Jesus? Servir. Jesus, na última ceia, executou o serviço do servo. João 13, do 13 ao 17. Vamos terminar. Lavando os pés dos discípulos. Jesus passava tempo com seus discípulos para enfatizar esse ponto tão importante, que é a humildade. A humildade. Além do obreiro querer buscar, precisa buscar conhecimento da palavra, para poder manejar bem a palavra, é o bastante? É o suficiente? É não. Ele precisa buscar em Deus o revestimento do poder, da sabedoria e autoridade. É o suficiente? É não. Ele precisa também ser trabalhado no campo da humildade. Você gostaria de ser pastoreado por um pastor grotesco, bruto, ignorante, no sentido mesmo de ser... Você gostaria de ter um pastor desse tipo? Ainda tem algumas pessoas que gostam que esse pastor não era bem... Mas hoje, como o povo está mais moderno, um pouco mais sensível, é claro que você quer procurar pessoas sábias, entendidas, que possa lhe pastorear, lhe ensinar, mas que essa pessoa também ela tenha humildade. Então, para você pastorear, para você cuidar de vidas, você precisa ter todos estes elementos, possuir todas estas características. Não é só ter conhecimento da palavra, não é só achar que tem poder e que tem que exercer autoridade, porque quando você não tem humildade, você investe a intenção da palavra autoridade, ou humildade. E investe também o da autoridade. Você vai achar que a autoridade é você ser grosseiro com as pessoas, que você está prestando um serviço, mas às vezes você vai tratar ele com grosseria, como se ele não fosse ovelha, como se ele fosse um jegue. E nem jegue, né? Não pode estar fazendo isso. Então tem que ter conhecimento, revestimento de poder e autoridade, sabedoria e também humildade. E olhe, o nosso professor de humildade não é ninguém, nada mais, nada menos do que o Cristo. O Cristo. Ele desceu. Tem pastor que não quer descer o nível. Na verdade, tem dirigente de congregação que não quer descer o nível. Irmão, padre, não dá para tu pegar mais leve um pouco, é novo convertido. Não, ele é novo convertido, mas comigo é assim, Deus me deu autoridade. Então tem que aprender mesmo na base do marreta mesmo, da marreta. Não, eu sou assim.
Eu aprendi assim, mas aprendeu de quem? Hã? Aprendeu de quem? Não foi dele. Porque primeiro ele diz: vinde a mim, vós que estáis o quê? Cansado e oprimido, sobrecarregados. De quê? Exatamente disso que nós estamos falando, irmão, de grosserias, peso, exigência, para que se cumprisse todas as 613 leis, mais alguns preceitos. Era o peso. Aí Jesus diz: não, vem aqui, vocês agora vão ter um professor, que não vou tirar o fardo, tá? Não vou tirar o fardo. E o que é o outro? O jugo vai continuar. Jesus não prometeu que ia tirar o jugo e nem o fardo, mas ele disse: vou suavizar, vou tornar mais leve. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: vocês nunca ouviram palavras como vocês vão ouvir agora, daqui para frente. Aí Jesus vai e diz o que ele é. Eu digo isso porque eu sou manso e sou humilde de coração. Quando ele diz que sou manso e sou humilde, Jesus disse tudo o que ele é: obedientes. Pois é. Jesus, ele só veio morrer na cruz por nós porque ele foi obediente. E nessa obediência ele desceu ao nível, e ele deu esse exemplo para os seus discípulos. Irmãos, vai ter hora, se você assumir um campo, vai ter hora que você tem que descer o nível. Você é o pastor, mas tem hora que você vai ter que ser o servo, que na verdade você é pastor, é servo. Agora vai ter momento que você vai ter que incorporar mesmo o servo. Não, mas pelo menos naquele momento ali. Porque ele acha que é servo assim: olha, eu estou aqui para servir, mas para servir na coisa mais leve aqui, né? É a ministração da palavra, é a celebração da ceia. Viu? Mas vai ter hora que vai ter que sentar com o crente mais simples, o que mais está dando trabalho no campo. Senhor, pastor. Aí, certo, tá bom. Viu? Aí na segunda parte não vai ter tanta introdução, aí a gente acelera mais e vai dar certinho, viu? Então, mas o que se vê hoje, irmãos, infelizmente, lamentavelmente, viu? O que se vê hoje, em boa parte dos obreiros, é a falta da humildade. Obreiro que não quer descer o nível do seu liderado. Ele quer fazer o liderado entender mesmo na base da pressão. E não é assim. Não é assim que você adquire respeito. Respeito não é imposto no sentido que muitos obreiros acham. Respeito, ele é conquistado. Líder, funcionário, você contrata. Mas liderado, você conquista. Viu? Funcionário você contrata. Você é gerente, você é encarregado, você é proprietário. Você contrata e diz: aqui é assim. Se não der, tu testa aí até meio-dia. Se não der, não precisa vir mais. Mas liderado, principalmente na vida espiritual, a igreja, você tem que conquistar. Você tem que ensinar. Você tem que preparar. E quanto mais, para isso é necessário você descer o nível. Acredite, por mais que você desça o nível, quanto mais você desce, mais o seu liderado vai lhe respeitar e vai lhe ter como uma pessoa que tem autoridade e respeito. Com certeza, a humildade precede a honra. Então, ser humilde é exatamente isso. Fala disto, tá? De você
prestar este serviço com excelência. Hoje nós temos muitas igrejas arruinadas por causa de liderança. Mas também temos muitas igrejas muito boas, bem preparadas, por causa de boas lideranças também. Por causa de boas lideranças, tá? Então, se o senhor quiser, já a gente pode, tá? Meu Santos, costumeiramente te dá um tempo entre uma aula e outra. Vamos lá, 10 minutos, para quem quiser beber uma água, tomar um chá, tá bom? Agora 8h36, nós retornamos 8h46, amém? É rapidinho, beba água, vá no banheiro, fica à vontade ali, aí você já volta que a gente já inicia, tá bom? Para nós não perdermos aqui nenhuma pérola que está sendo hoje colocada para nós aprendermos aqui no nome de Jesus. Coloca, não precisa parar a live não, deixa ela rolando, só coloca a imagem, tá bom? Aí das redes sociais da nossa igreja.
Vamos lá, meu povo. Por gentileza, vamos voltar para o segundo tempo aqui da nossa aula, para aproveitarmos. Prepare o seu papel, sua caneta, faça suas anotações. Qualquer coisa ao final da aula, pergunte para o professor alguma dúvida, algum ponto de esclarecimento. Nós estamos aqui para aprender. E como diz a palavra, crescer na graça, crescer no conhecimento. Tá bom? Vamos voltar aqui, por gentileza. Glória a Deus. Vou passar aqui o microfone mais uma vez ao pastor Zé Filho, que estará dando continuação a esse tema tão abrangente, tão especial para o nosso viver cristão, não é? Questão do serviço. Pastor Zé Filho. Quer água, pastor? Você pode botar aqui, Cleime. Traz aqui que a gente bota aqui, ó, quando o pastor quiser. Você coloca aqui. Tem que ser, qual é o minuto aí que eu tenho que entregar para você? Aí você entrega no minuto. Glória a Deus. Muito bem. Espera eles voltar, é mais gasto de tempo. Você inicia que eles vão se aprumando. Muito bem. Gente, aos irmãos que já estão nos seus lugares, peço a vossa atenção, tá? Para nós retomarmos aqui. Vem, não demore não, que você pode perder algum detalhe, tá? Muito bem, nós falávamos da humildade e da obediência, né? E a submissão de Jesus. O pastor Eliabe, ele disse algo agorinha aqui, falando sobre o crescer na graça e no conhecimento. Eu gostaria de pedir, por gentileza, aos meninos aí da mesa, que coloque as referências para nós aí, Lucas 2:52, Lucas 2:40 e 2 de Pedro 3:18. Vamos lá, rapidinho, tá? Esse tempo agora nós não pode demorar muito não. E crescia Jesus em sabedoria e em autoridade e em graça para com quem? Com Deus e os homens. Nós vamos deixar só essa referência, tá? Daqui eu falo tudo. Com a humildade, com a simplicidade e autoridade de Jesus, ele crescia em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescer em estatura, não precisa nem nós falarmos, né? Crescer em graça para com Deus, em sabedoria. Sabedoria, acho que não devia nem fazer essa pergunta, mas sabedoria e conhecimento é a mesma coisa? Não. O que é o conhecimento? Sim, habilidade, né, para expressar palavras, dizeres, com confiança naquilo que você buscou, naquilo que você aprendeu. O conhecimento, você tenta convencer as pessoas pelos seus argumentos. E a sabedoria? Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm a sabedoria para transmitir o conhecimento, para passar o conhecimento que ele tem. Então fica um conhecimento dele, de muitos, acaba ficando isolado, engessado. Pessoas que têm um conhecimento tremendo, mas quando ele vai passar esse conhecimento, ele não tem habilidade.
aí de uma forma ou outra ele acaba botando a perder. E isso acontece, na maioria das vezes, com quem? Com líderes. Porque o líder é que está falando, está indicando, está ensinando, orientando. E quando o líder tem sabedoria, conhecimento, ele sabe aonde vai lhe posicionar, mas também ele sabe como lhe posicionar em determinado ponto. Ele não vai chegar a dizer, fulano, fica aqui. Não. Não. Ele vai dizer, meu amado irmão, vamos fazer. Às vezes ele nem faz. Um líder que é sábio, tem conhecimento e sabedoria, ele consegue conduzir todos os seus liderados, que quase ninguém percebe. Às vezes nem um liderado dentro, fulano me levou para os 4 cantos aqui, fez e aconteceu, e eu nem percebi, achei tão bom, quero ajudar de novo, quero fazer de novo. Então, saiba disto. Você que é líder, estava falando agora com o pastor Eliabe, liderança no geral, porque às vezes a gente está falando aqui, e pode ser que alguém venha entender que a palavra aqui é somente para líder de igreja, pastores, evangelistas, dirigentes de congregação, e não. É liderança no geral. Liderança de departamento, liderança de escola dominical, de departamento de senhora, departamento infantil, departamento de jovem. Tudo isso requer habilidades, conhecimento e sabedoria para poder passar, investir o conhecimento. Se você é um líder que tem estas qualidades, estas características, parabéns. É um obreiro aprovado. Mas se você olhar para você e ver que você não se enxerga ainda com estas características, busque rapidamente, por favor. E não desperdice o tempo, nem o conhecimento que você tem. Valorize o conhecimento que você tem e a aplicabilidade dele pela sabedoria que você também pode adquirir, tá? Então é isso. Então Jesus conseguia muitas das coisas por causa da sua obediência, da humildade com que fazia as coisas e a sabedoria, o conhecimento e a sabedoria. Crescer na graça e no conhecimento. Eu acredito que você não, mas a gente tem obreiros, né, e por aí afora, que ele despreza um culto de ensinamento. Ele despreza uma escola bíblica dominical, ou seja, ele despreza o conhecimento. Quem despreza conhecimento jamais alcançará êxito na vida, sucesso, na onde quer que ele esteja liderando, jamais. Porque se ele ignora o conhecimento, ele despreza o conhecimento, já está mostrando que ele não tem sabedoria. Então ele está inapto a exercer funções como líder em quaisquer que seja departamento. Aí quando a gente vai dizer, meu irmão, rapaz, o que está acontecendo? Tu está viajando, nunca mais te vi no culto de ensino, no encontro dos vencedores, e algum deles ainda diz que não precisa. Porque para ele conduzir a igreja basta o quê? Joelho, orar bastante. Tem que ter capacidade, gente. Habilidade para lidar com pessoas, para liderar, seja a igreja, seja departamento, seja a sua casa, sua família. Tem pais que está totalmente perdido dentro da sua casa, porque perdeu a liderança por falta de sabedoria. Um líder que é sábio, jamais grita com alguém, seja qual for o segmento aí, familiar, qualquer repartição social que ele esteja liderando, gerenciando. Um líder sábio, jamais ele grita com alguém, porque quando você grita, achando que você é o cara, que você é o líder, quando você não respeita o sentimento das pessoas que você está liderando, estou usando você aqui no sujeito ao culto, tá? Não é
Não é você, viu? Então perde o respeito dos seus liderados. Então a coisa não é só oração, não é só consagração, é bom, é válido, é importante, mas conhecimento, sabedoria, porque quem é sábio não grita, diáloga. Quando você grita, só você está dizendo, só eu falo, só eu posso, só eu sou, só eu digo. Jamais você conseguirá êxito no seu propósito. Agora, quando o líder tem conhecimento e tem sabedoria, ele chama para o diálogo. O que é um diálogo? Uma conversa, não é nem passiva, somente diálogo. Exatamente, por quê? Porque é uma conversa entre duas pessoas, ou mais. Diálogo, logos de palavra, e dia de dois. Então, diálogo, conversa entre duas pessoas, ou mais, pode ser. Quando a conversa ela é pacata, ela é meiga, aí o sucesso flui na vida de quem está liderando e do liderado, tá? Como dissemos, seja qual for o segmento. Ok? Então, aí você vai crescer na graça e no conhecimento. O que quer dizer que Jesus crescia? Ele crescia tanto em estatura, como ele crescia em conhecimento, em sabedoria e na graça. Tem muitas pessoas, líderes, que ele acha que ele consegue liderar, líderes crentes, ele acha que ele consegue liderar só com o joelho, só oração, só oração, e às vezes muito se acaba orando, e o ministério dele se acaba ali, debaixo dos joelhos, e depois ele fica sem saber o que é que aconteceu, ora, chora, mas o ministério se acaba debaixo do joelho dele. E o presidente tenta, tira de um lado, bota para outro, joga para ali, e aí, mas não vai. Sabe por quê? Porque além dele não crescer no conhecimento, ele não cresce também na sabedoria, nem tampouco crescerá na graça. Porque graça não é só na relação, ou no relacionamento de Deus e o homem, não. O que o texto disse ali? Jesus crescia em quem tanto? Na presença de quem? De Deus e dos homens. Então um líder, ele tem que ter essa visão, essa percepção, que um líder aprovado, ele tem que ser aprovado por Deus, mas também ele tem que ter consciência que ele precisa ser aprovado pelos seus liderados. É feio. Um líder, ele está liderando uma igreja, a igreja dele vai de mal a pior. Aí o pastor presidente direto recebe mensagem de irmão, ligação de irmão, e diz, pastor, nos socorre. Pastor, mas não está bom lá, o irmão não está... pastor, mas o irmão... E aí, o ministério vai se acabando, vai se afundando. Porque ele nem tem conhecimento. Se tem conhecimento, mas não adquiriu sabedoria... E quando ele não tem isto, ele não cai na graça nem de Deus e nem do povo. Entendeu? Um líder, irmãos, ele ser um líder que conquista, isso não quer dizer que ele vai perder a autoridade, não. Pelo contrário, se você tem habilidade para conquistar pessoas, liderados, esses liderados vão ser atraídos pelo conhecimento que você tem, pela sabedoria como você exerce seu ministério e aplica o ensinamento, o conhecimento que você tem. E aí, quando pensar que não,
você está o líder do topo. Viu? Porque você cresceu aí, tanto Deus se agrada de você como um líder que cuida bem de um povo que Ele entregou nas suas mãos. E o povo diz: Senhor, obrigado por este pastor que o Senhor nos deu. Senhor, tem até gente, pastor, que é tão assim que para ele sair da igreja, para o presidente transferir ele, dá difícil, porque o povo manda carta, faz baixo-assinado para ele não sair. Mas também tem deles que o pastor até tenta deixar, mas o que chega de carta com baixo-assinado para o pastor tirar logo ele. Por quê? Porque ele não conseguiu cair na graça do povo e nem na de Deus. Porque Deus só aprova o obreiro quando ele tem estas habilidades, estas características. O líder, focar aqui no líder, né? Mas porque senão vai dizer assim: não, eu sou só obreiro mesmo assim, mas eu só sirvo a ceia, distribuo a ceia, ajudo aí no serviço da ceia. E essa palavra não é para mim. Não, mas esse termo aqui, ele abrange a todos. De uma forma ou outra você vai liderar alguém, alguma coisa, tá? Então é isso. Queira crescer também na graça do Senhor nosso Deus, mas também sabendo que você precisa crescer na graça, cair na graça dos homens. Irmão, é tão ruim um obreiro dirigir um culto de ensino, um líder, e os seus liderados não ir porque não gostam, não aguentam o culto de ensino dele. Vai ruim, volta pior. Aí muitos dizem: prefiro não ir. Isso significa que ele não caiu na graça do povo, não cresceu na graça do povo, ok? Então vamos para o próximo. Equipados para servir por intermédio do Espírito Santo. Jesus garantiu aos seus discípulos que eles seriam capacitados para fazerem obras ainda maiores que as feitas por eles. Aí ali está o texto. Mas seriam capacitados pelo Espírito Santo. Equipado, um obreiro equipado, um líder equipado, com a ajuda do Espírito Santo, ele fica bom na palavra, ele anseia por adquirir conhecimento, sabedoria, habilidades para discernir as coisas, porque ele tem um auxiliar, alguém, como a Bíblia mesmo diz, que o Espírito Santo, ele ensina e faz lembrar. Então, olha o que diz. Já estava na mente de Jesus o papel que o Espírito Santo desempenharia no coração e na vida dos seus discípulos. Aí agora vem o que posso dizer para vocês. Como precisamos conhecer a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos realizar a obra de Deus com dedicação, com toda a sabedoria dada a nós pelo Espírito Santo. Como precisamos conhecer isto? Precisamos conhecer, entender que o Espírito Santo é o nosso maior aliado neste serviço cristão, na liderança que você está sendo colocada sobre esta liderança, esses liderados. Tem que ter o Espírito Santo, porque senão jamais você conseguirá realizar o excelente serviço cristão. Como é que é? Nada feito. Exatamente, viu? Então isso quer dizer o quê? Que você também não deve se preocupar só em ler Bíblia, estudar, e ser gentil. Se você também não der lugar ao Espírito Santo, vai afundar do mesmo jeito o ministério. É uma equipe, equipados.
Sim. O correto é buscar o conjunto, né? Estudar. Viu? Ele vai atuar em outros segmentos, mas em relação a ensinar, não confie 100%, que vai dar errado. Vai ensinar? Estude. Estude. Vamos então para o compromisso com Jesus. Temos aí? Certo. Não. O compromisso com Jesus. Que efeito o serviço de Cristo tem sobre nós? Leiam todos juntos aí, vocês que estiverem enxergando bem, vamos. Muito bem. De acordo com a declaração do apóstolo Paulo a Filipenses, resumiremos a resposta a esta pergunta em uma só palavra: compromisso. Compromisso. A principal meta de Paulo era conhecer Cristo, e ele se esforça para ir em frente com a dedicação de um atleta. Com a dedicação. Qual é o efeito? Que efeito? O serviço prestado por Cristo, de que forma ele nos atinge, de que forma ele nos motiva. Aí, Cristo foi alguém comprometido com aquilo que o seu Pai lhe deu a fazer, o serviço que o Pai lhe deu a fazer. Por isso que ele sempre dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas faço a vontade daquele que me enviou. Havia um compromisso de Cristo com Deus, com seu Pai, para benefício dos homens. Paulo, como um grande líder, ele pode então também dizer isso, tá? Compromisso com Cristo, com o Evangelho, com as boas novas, com a palavra de Deus. Quando se tem compromisso com a palavra de Deus, conseguiremos realizar a obra de Deus com sucesso. Com sucesso. Porque Deus é o dono da obra, tá? Filipenses, vamos ler Filipenses, por gentileza. O 1, do 19 ao 21. Você teria coragem de dizer isso que Paulo disse? Você, líder? Tem? Sei lá, hein? Pois é, Paulo disse isto. Isso fala de quê? Do compromisso verdadeiro que Paulo assumiu pelo Evangelho de Cristo, entendendo que ele precisava levar adiante o serviço de Cristo que chegou até ele, e ele precisava levar isto adiante também, tá? Então,
A principal meta de Paulo é conhecer a Cristo, e ele se esforça para ir em frente com a dedicação de um atleta. Filipenses 3, 13 e 14. E aí vamos somente comentar. Filipenses 3, versículos 13 e 14. Acabou? Se você ler esse texto com atenção, Paulo ele leva tão a sério o compromisso dele com Cristo, com o Evangelho, com a palavra de Deus, que ele expressa aí um sentimento de insatisfação. O que é um sentimento de insatisfação no nosso contexto aqui? É que tem pessoas que, se ele recebeu a oração da fé, pronto, para ele está bom isso. Não precisa fazer mais nada, acontecer mais nada na vida dele. Aí alguns ainda dizem, graças a Deus, eu tenho minha salvação assegurada, garantida. Mas quando Deus te chamou para trabalhar, para o serviço, quais são as prioridades? As coisas suas ou Cristo? Porque quando nós não temos esta insatisfação, nos sentimos saciados, abastecidos, nós vamos estar o que? Acomodados. Por mim, tanto faz. Porque a igreja está precisando de uns obreiros. Não, estou bem mesmo onde eu estou. Isso é um sentido. Paulo, ele expressa esse sentimento de insatisfação. Eu quero Cristo. A prioridade é para Cristo e o seu trabalho, o seu serviço, é o Evangelho. Nós, líderes, nunca podemos perder esse sentimento da insatisfação. Querer e ir até o fim. Porque há trabalho para fazer. E você é o trabalhador. Somos os trabalhadores. Tá? Somos os trabalhadores. Aí ainda diz o texto, né? Que Paulo, ele não olha para trás, para as coisas que para trás ficam. Porque coisas do passado, às vezes, atrapalham o avanço. E tem crente, tem obreiros, tem líderes, que ele se apega tanto ao passado, que nem Deus consegue arrancar ele para fazer ele trabalhar, para agir, porque ele está aprisionado em alguma coisa do passado. Outros têm algo que lhe aprisiona, ainda que está para o futuro, mas se torna uma prisão para ele. Você lembra de alguém que Jesus chamou? Quando estava chamando, ele disse, olha, eu até quero ir, mas me deixa primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus disse, não, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Será que o pai daquele rapaz estava sendo velado na hora que ele disse isso? Não. O pai dele só estava idoso. E ele simplesmente não poderia sair, acompanhar a Cristo, fazer a obra, porque ele precisava esperar o pai dele envelhecer mais,
ou adoecer, morrer, depois se sepultasse, aí se Jesus precisasse ainda. Viu? Parece ser assim, né? Então tem pessoas que ele tanto se aprisiona em algo que ainda está por vir, como se fica aprisionado a algo do passado, e está aprisionado no futuro e no passado, quer dizer que ele está impossibilitado de realizar o quê? O presente. E aí, que tipo de líder somos nós? Que tipo de líderes somos nós? Tá? Então precisamos ter este sentimento de querer fazer a obra do Senhor. Ah, mas o que não, o que ficou, ficou. O que importa é o hoje, é o agora. Qual é a necessidade da obra? Qual é a necessidade da igreja? Estou aqui para servi-lo. Seja diácono, auxiliar, presbítero, evangelista, pastores, é o serviço cristão. E a prioridade do momento é fazer a obra do Senhor, e a obra do Senhor visa o quê? Visa transformar vidas. Este é o papel da igreja, e a igreja somos nós, portanto não devemos ignorar estas situações. Se você sente que Deus te chamou para liderar, então se levante, haja. Não queira estar aprisionado em alguma coisa do passado, nem morra antes por causa de alguma coisa do futuro. Não sofra disto antes do tempo. Queira fazer a obra do Senhor como um líder do trabalho, líder de igreja, líder de departamento, seja qual for a parte ou departamento que você está como líder, queira fazer e fazer bem feito. Isto é que é o importante, é o estar comprometido. Mas tem líderes que às vezes, muitos de nós, assumimos o quê? A credencial. Pegamos a credencial e pronto. E aí o povo lá fora estão clamando, a igreja está necessitando de pessoas que se levante, que assuma a responsabilidade e que ajude a igreja a andar. Ainda temos uns minutinhos, né? Então vamos para a última parte. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então a pergunta é, qual é o efeito? Você já olhou para Cristo? Você já pesquisou, já leu, já sabe qual a obra que Cristo fez, de que forma Ele fez? E terminou? Não, Ele cumpriu a sua missão aqui. Mas o que Ele disse para os discípulos? Olha, vocês vão ficar. E tem mais, vocês vão ser capacitados, eu vou mandar o Consolador, vou rogar por outro Consolador, que vai estar com vocês, e vocês se admiram do que eu faço? Pois deixa eu dizer para vocês, se esforce, porque o que vocês verem eu fazer, vocês serão capacitados a fazer coisas ainda muito maiores, muito mais extraordinárias do que as que eu faço. Qual é a tua visão? Qual tem sido a nossa visão como um líder? Eu tenho certeza que você não é líder só por causa da credencial, não é? Bom, compromisso com Jesus tem custo ou preço. Aí está ali, né? Preço e recompensa. O que Paulo estava dizendo também, no primeira referência que nós lemos anteriormente, é que Paulo ele estava tão comprometido com a obra do Senhor, com Cristo, com a palavra, que a maioria dos seus escritos, das suas cartas, Paulo estava aprisionado.
A carta aos Filipenses mesmo, Paulo estava acorrentado a um soldado romano. E ele percebendo que os crentes estavam assim um pouco contristados, aí Paulo manda uma carta dizendo: regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Então Paulo estava tão comprometido com a obra do Senhor, com Cristo, que ele não estava importando para os sofrimentos que passava. Quantas vezes Paulo, ele não foi açoitado, humilhado? Olha lá. Ainda falando em compromisso, vale lembrar que a Bíblia diz que seremos recompensados pelo bem que fazemos, conforme Mateus 25, 34 a 36. Mas a nossa recompensa está vinculada com a glória de Deus, para que nunca possamos nos gloriar. Todas as coisas boas que fazemos, em nome de Cristo, nos foram concedidas. Todo o bem que fazemos, o fazemos com a graça e a ajuda de Deus. Crer em Cristo envolve compromisso sincero com Ele. Isso significa reconhecer o chamado que Deus tem feito na sua vida e desempenhar o papel responsável na obra de Deus. É forte? Entende? Paulo é a sua inspiração também? É. Cristo, depois outros homens, né? Paulo sabia que o sofrimento, açoitamento, perigo de viagem, nas viagens, incluindo naufrágio, fome, sede, frio, Paulo sabia, Paulo estava consciente, convicto, que todos estes sofrimentos, para ele, era o preço a pagar por ser totalmente comprometido com Cristo e com a sua obra. Então, obreiros que estão se preparando para assumir a liderança, saiba disto. Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você vai gemer, vai ter dia que você vai gemer e chorar ao mesmo tempo. E aí você tem que se perguntar: estou pronto para ser um líder? Estou pronto para liderar, para assumir uma liderança? Aí você pode dizer: mas não, é muito sofrimento. Mas se acalme. O que você já conseguiu na sua vida que não veio com lágrimas, com suor, com gemidos? A obra, as suas coisas são mais importantes do que as de Cristo? Do que as de Deus? Não sei, você sabe. Toda obra tem seu preço, tem seu custo. E Paulo estava decidido, se custasse a própria vida, para ele estava tudo bem. Por quê? Disse ele: o morrer para mim, por Cristo, não é perda, é lucro, é ganho. Então, esteja ciente disso. Há um preço, mas também há uma recompensa. Neste árduo serviço cristão, que você já chegou numa conclusão, como Paulo, que o compromisso que você assume com a obra de Deus e com a igreja, você já sabe de uma coisa: a obra não é fácil, existe um preço a ser pago, mas também existe uma recompensa. Quem paga o preço na obra de Cristo? Quem paga o preço? Vamos lá para nós encerrar. Nós
Mas quem recebe a recompensa? Pronto. Não importa o preço que temos que pagar. Como bons líderes, o que primeiro deve estar na nossa mente é isto: há um preço, mas também há uma recompensa. E a recompensa só chegará às nossas mãos, nas mãos de um líder, depois que ele paga o preço por aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos e sob a sua responsabilidade. Amém? Muito obrigado, que Deus lhes abençoe de forma toda especial. E que Ele lhes capacite cada vez mais pelo seu Santo Espírito e com o seu Santo Espírito, para que vocês possam desempenhar um excelente serviço na obra do Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Zé Filho, no nome de Jesus. Quantos foram edificados hoje através dessa palavra? Amém? Agora eu vou perguntar outra coisa, né? Porque eu fui informado, muitos irmãos fizeram a inscrição, fora os pastores congregacional. Quem foi que não fez ainda? 1, 2. Irmão, levanta a mão, senão Deus vai revelar. Viu? Aí vai deixar de ser CCPO para ser culto de revelação. Viu? Quem não fez a inscrição, levante a mãozinha. Isso, a mãozinha. Faça ali comigo, viu, santo? Senão, daqui a pouco eu não tenho dinheiro para cobrir essa despesa toda que você está vendo, tá bom? Pastor, não tenho hoje não, vá lá e fale comigo, tá bom? Mas, como diz o ditado, né? Não dê uma de João sem braço, viu? Porque senão eu vou colocar o braço em você. Fique tranquilo, que eu vou chegar na paz que Jesus me deu. E aí, santo? E a inscrição? Não vai fazer, não? Fique tranquilo. Mas que Deus abençoe. Amanhã, inclusive, o pastor Zé Filho vai estar conosco aqui, tá bom? No nosso culto. Vai estar ministrando aqui a palavra, tá bom? Que bênção poder te ouvir hoje. E cremos que amanhã vai ser bênção. Vamos ficar de pé e vamos concluir nesta noite o nosso segundo dia de CCPO. Próxima segunda-feira, pastor Charles Freitas estará falando sobre liderança. Alguém conhece esse homem aí? Alguém conhece? Pastor Charles, ele é líder, ele é pastor na Assembleia de Deus de Madureira, um pastor que serve no Ministério de Madureira, mas ele é líder das lojas Economia aqui da nossa cidade, e na região ele cuida de um grupo, acho que de 5 a 7 lojas. Então ele desempenha uma liderança muito forte, né? Ele é um dos braços direitos aqui do pastor Amarildo, que é dono da loja Economia, tá bom? E ele é um grande líder, e vai falar para a gente sobre liderança, né? Liderança num contexto tanto secular quanto no contexto ministerial, tá bom? Vamos orar aqui, encerrando este momento. Pai, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas, meu Deus, e queremos te pedir, continua a nos fazer crescer na graça, bem como também no conhecimento. Nos ajuda a entender a Tua Palavra, a viver a Tua Palavra e a aplicar a Tua Palavra na nossa vida. Porque se assim formos, meu Deus, certamente seremos bem-aventurados, seremos felizes, Senhor. E eu te peço, nos ajuda, Senhor, dentro dessa questão, a cumprir com o nosso chamado, a exercer, Senhor, e servir da melhor forma possível, servir com humildade, servir com alegria, servir com prazer, servir com amor, servir com temor. Nos ajuda a ser servos de valores segundo o Teu coração, no nome de Jesus. Pastor Janes, peça aqui as bênçãos apostólicas.